Estamos no ar! Este é o Telemetria, o programa que abre as portas do fim de semana da Fórmula 1, GP de Miami, mais uma etapa da Fórmula 1 em 2025. E vale lembrar que o Telemetria é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Você já observa aqui ao meu lado Guilherme Longo e a estrela da companhia aqui, que vai falar tudo sobre o que pode ou deve acontecer lá na Flórida. Rico Penteado, cadê ele? Grande Rico Penteado, mais uma vez, muito obrigado por emprestar o seu conhecimento a todos nós sedentos daquilo que vai acontecer na Fórmula 1, sem perder tempo, até porque eu mesmo, que vocês não viram aqui, para começar a fazer esse começo aqui, demorei meia hora, mas eu quero saber, sem perder tempo, as duas coisas que eu geralmente pergunto a ti. Primeiro, a hierarquia das equipes para esse fim de semana no circuito de rua lá de Miami e também os seus famosos gráficos que vai ilustrar aí o que nós vamos ver no fim de semana. Mais uma vez, seja bem-vindo. Salve, Eric, salve, Gui, salve, galera que está acompanhando a gente nesse Telemetria. Para responder a primeira pergunta, mais uma vez, eu acho que vai ser a McLaren que vai ser a favorita de Miami. Acho que isso já não é mais segredo, nem mistério, como é que fala? Não é uma surpresa, é claro que vai dar a McLaren na frente. A questão vai ser qual vai ser os três carros, qual vai ser a ordem das outras equipes. A gente sabe que Miami, a gente vai ver nos gráficos já, não é uma pista tão rápida quanto Jeddah, não é uma pista tão rápida quanto foi Suzuka. Então a Red Bull pode sofrer um pouquinho mais, não tanto quanto sofreu no Bahrein, mas pode estar um pouquinho mais distante da McLaren. A Ferrari, em contrapartida, tem uma tração muito boa, mesmo se esse circuito de Miami é bem misto, não é só de baixa nem só de tração, mas talvez a Ferrari fique um pouquinho mais próxima ali de brigar pela ponta, não pela vitória, mas um pódio com certeza, e ali pau a pau com a Mercedes, que também deve estar bem lá em Miami. Interessante. Agora vamos observar, né, os gráficos que você nos gentilmente preparou mais uma vez aí para ilustrar para a galera. Então bora lá. A primeira coisa que eu acho muito legal é que vai ser uma corrida sprint. Eu adoro quando é esse formato, porque acaba trazendo muito mais variáveis, é muito mais difícil para a galera que trabalha lá, porque eles têm só P1 para preparar o carro já para sprint quali. E mesmo se esse ano mudou do ano passado, você pode mudar o setup entre a sprint, a race, né, e a qualificação. Ainda assim é bem complicadinho assim, esse formato. Então eu acho muito bacana. A Pirelli está levando para lá o C3, C4, C5, os mesmos pneus que a gente viu em Jeddah. Lembrando que da mesma forma que em Jeddah, é um pouco mais soft, um step mais soft, mais macio, né, do que foi o ano passado em Miami. Lembrando para a galera que esse ano tem o C6 também, que vai entrar em Imola na próxima corrida. Mas então a Pirelli está resolvendo trazer pneus mais macios para tentar parar com aquela chatice de uma estratégia de uma parada só. Então eles estão trazendo pneus mais macios para tentar aumentar o desgaste e fazer com que as equipes tenham que fazer ou optem para fazer duas paradas na corrida. A dificuldade que tem em Miami é que tem duas. Primeira é que a temperatura vai ser risca de ser bem alta. Ano passado a gente teve 55 graus na pista. E isso acaba criando uma degradação térmica muito importante, muito consequente nos pneus. Chegou a derreter asfalto lá, né? Sim, foi realmente muito absurdo. Esse ano a gente vai ver depois, tem muitas nuvens, então talvez a quantidade de ultravioleta batendo na pista não seja tão importante, tão consequente quanto foi ano passado. Outro fator é que, como é uma pista meio mista, com bastante parte com paredes ali bem próximas, pode acontecer virtual safety car ou até red flag, e isso acaba dando uma parada grátis para a galera. Então, não é como uma pista onde você não para a corrida porque tem bastante espaço para tirar os carros. Se acontecer algum acidente ali, é bem provável que seja um virtual safety car no mínimo, e acaba abrindo janelas para a galera parar uma segunda vez. A estratégia, todo mundo vai começar
visando uma parada só, começando com C3 ou C4, dependendo da posição no grid. Você tem que defender posições, ou você tem que ficar mais tempo na pista. Vai depender disso para escolher um ou outro. E depois esperar algum acontecimento de um feito de corrida para fazer a segunda parada e colocar os outros pneus. O que mais? É uma pista que tem 3 zonas de DRS e tem duas zonas de ultrapassagem, né? A freada da 17, a freada da 11. É bem pouco provável que tenha ultrapassagens na freada da 1, porque a pista é muito curtinha. Mesmo se eles tentam adiantar o máximo possível o DRS, você não pode abrir ele na curva, né? Então eles colocaram o mais cedo possível, mas mesmo assim ainda é pouco provável que tenha ultrapassagem antes da freada da 1. A gente vai ver nos próximos gráficos que essa pista é bem média em todos os quesitos, que seja velocidade, distância, como é que a galera gerencia a parte híbrida, o tanto de desgaste nos motores e também nos pneus. Downforce também é médio. E a meteorologia tá chata. Pode trocar aí, Jeff. Porque ela vai estar boa, então é chata. O Rico é assim, comigo, beleza, eu ia pra pista pedindo sempre o solzinho, ok, agora quando tá fora quer assistir, quer caos, né, Rico? Cara, eu vou te falar que as corridas que eu achava mais legal é quando tinha caos. Tipo assim, quando eu tinha que decidir a quantidade de gasolina para qualificação e começava a chover e o cara voltava com o nariz quebrado, tinha que ver quanto é que tirava de gasolina. Cara, vou te confessar que eu achava legal essas tretas, assim. Claro que é muito mais difícil e talvez por isso que eu achava legal quando você tem as ferramentas, você tem confiança que consegue gerenciar. Eu acho mais bacana do que chegar lá A e chance de se só. sobressair, né? Exatamente, porque se você coloca uma pista seca, meteorologia fácil, o engenheiro acaba sendo só, tipo, fica transparente ali, né? Vida fácil demais. Mas, exatamente. Então, a meteorologia está muito cedo ainda para a gente analisar, mas a pressão está caindo um pouquinho e quando cai a pressão acaba atraindo, né, chuva. A chuva vai cair na segunda-feira. A questão é, será que ela pode chegar antes? Será que ela vai antecipar? Tem uma previsão ali, tem aquela flecha azul ali, tem umas gotinhas caindo no finalzinho da corrida. A questão é, será que vai chegar antes? E isso a gente só vai saber mais para frente. Senão vai ser temperatura alta, galera. Tipo 29, 30 graus. Umidade, bastante ioiô, então a umidade subindo durante o dia com a evaporação. A Flórida é muito úmido, né? Tem muita água lá, então corre o risco de ter pancada de chuva no final do dia. Nas previsões ainda não aparece, mas a gente sabe como é que é quando está nesse verão, assim, que tem muita convecção, acaba tendo aquelas nuvens esponja, assim, que pode acabar fazendo uma chuva localizada. Por enquanto, nada nos radares, mas uma possibilidade que a gente tem que acompanhar de perto. E, Jeff, bora nos gráficos técnicos da pista. A gente veria, quando eu falei que Miami é meio, média, que é bem na meiuca ali, um circuito bem tranquilo, 5.4, então para gestão da parte híbrida sem mistério nenhum. O próximo gráfico, Jeff, para a gente ver a velocidade média da pista, a gente vê que é um pouquinho mais baixo que a média, estaria ali no meio, um pouquinho mais para baixo, que acabaria... a gente acabaria tendo vontade ou acreditando que tem mais downforce do que em outras pistas, né? Porque quer dizer que a pista é um pouco mais travada, e quando é travada quer dizer que tem mais asa, né? Tem que ter mais downforce. E não é bem o caso, mas tipo, é no meio ali. Se compara, bem mais rápida que Sakira e Xangai, que a gente já viu, mas está ali no meio. E o último gráfico, que é o dos pneus, para a gente ver do que a gente falou, também está no meio. Eu reajustei tudo com os parâmetros do ano passado, das corridas que a gente acabou de completar, e a gente vê que está ali em termos de quesito de pneus. Você vendo esse gráfico, você até teria vontade de, tipo, será que não é macio demais os pneus para essa pista? E finalmente é o que a Pirelli está querendo fazer, tentar trazer pneus que sejam um pouco mais frágeis para a condição da pista, para tentar fazer mais estratégias e Um pit stop a mais, né? Pit stop a mais.
E isso é a dica que a própria Fórmula 1 dá quando também institui a regra da obrigatoriedade de 2 pitstops em Mônaco. Mas só para corroborar aqui com aquilo que o Rico falou. E é isso, para a parte técnica eu acho que é isso. A gente pode passar para as perguntas. Opa! Temos muitas, inclusive o próprio Guilherme aqui formulou, eu tô aqui, né, Jeff? Isso aí. E antes, né, a gente vai aqui colocar o Rico contra a parede, mas eu vou passar um recado muito importante a todos vocês. Você já deve ter visto que tem uma galera comprando Bitcoin por aí, né? Então, a Mint do BTG Pactual deixa tudo mais simples e seguro. Baixe o app da sua loja de aplicativos e dê uma olhada. Investir em cripto pode ser fácil e lucrativo. Olha só, tem aqui o QR Code que você vê aqui na parte de baixo da tela e também no link na descrição. Depois dê uma olhadinha e vem falar comigo. Pode acreditar, pode confiar. Tem ali o crivo do BTG Pactual. Gui, eu sei que você tem perguntas aí ao Rico Penteado. Vamos colocar o homem na parede, que tá muito fácil essa vida aí, só de falar dos gráficos e tal, não sei o quê. Mas vamos lá, os desafios aí. É isso aí, Rico. Eu separei algumas perguntas aqui. Tem uma, até fugindo um pouco da lista que eu tinha montado antes, olhando a tabela de classificação do campeonato. Tem uma coisa que tá me pegando muito, que a gente tá vendo, para além das performances da McLaren, por exemplo, dominando, na parte de baixo da tabela, a gente tá vendo muita performance ioiô. Uma hora uma equipe tá muito bem, uma outra hora tá muito mal. Você pega, por exemplo, os resultados do Esteban Ocon com a Haas. 13º na Austrália, 5º na China, 18º no Japão, 8º no Bahrein, 14º na Arábia Saudita. Esse é o quarto ano, 22, 3, esse é o quarto ano de um regulamento bastante estável. O que explica essa performance tão ioiô que a gente tem das equipes nesse regulamento atual? É uma questão de trabalhar muito no desenvolvimento do carro para algum tipo de pista específica, ou é talvez alguma complicação do regulamento atual que acaba sendo contra carros mais estáveis, um pouco mais generalistas no sentido de funcionar em todos os tipos de pista? Tem duas coisas que a gente pode levar em consideração. Primeiro que sim, o regulamento, a gente viu várias vezes pilotos comentando sobre a dificuldade que eles têm de fazer os pneus funcionarem, de achar a janela do que o carro funciona direito. Então, acaba sendo três, né? Tem pneu, tem o carro e tem o fator que eu acho que é o mais importante dessa temporada, é o tão próximo que as equipes do midfield estão uma das outras, sabe? E essa diferença acaba sendo tão pequena que se um piloto cometer um erro na qualificação ou na equipe cometer um erro no pit stop ou uma estratégia que não funcionou, que eles escolheram, apostaram e não deu certo, brum, passa um monte de gente ali, né? E eu acho que esse é o fator que explica mais esse ioiô, é o fato de você estar tão cerrado ali o midfield, que assim que tem um time perde um pouquinho de tempo, uma posição ou um pit stop, e pum, ele já cai lá para trás. É interessante isso, Rico. Inclusive, uma reportagem que a gente publicou na última semana mostra que a Fórmula 1 vive de novo a questão, o famoso fantasma da dificuldade de ultrapassagem, né? A gente vê os números do ano passado comparado com esse ano, tá sendo visível assim uma queda de ultrapassagens. Aí uma coisa que alguém perguntou nos comentários da reportagem e eu achei interessante trazer para cá. Esse é um fantasma que não importa qual regulamento a gente esteja, sempre tá ali, sempre vai ter essa questão, tá difícil de ultrapassar, tá difícil de seguir o carro da frente. Tanto que tem, entre aspas, a invenção do DRS, por consequência, isso Exato, quer dizer, e há quanto tempo já tem o DRS? Já por fala mais de disso, uma né? década já. Você acha que existe uma forma de contornar isso de uma vez, tipo, isso deixa de ser um problema na Fórmula 1 ou é uma coisa que a gente sempre vai ter, sempre vai estar discutindo, sempre vai ter essa reclamação quanto às ultrapassagens? Tem várias formas de discutir sobre esse assunto. Muita gente me pergunta no Instagram, falando, tem que tirar o DRS. Cara, se tirar o DRS, ferrou, sabe? Não tem como. E daí tem gente que, tipo, já vi gente propondo o contrário, sabe? Tipo, um DRS ultra mega potente, sabe? Para poder melhorar. E também não sei se fazer uma coisa tão artificial seria melhor. A FIA já já usa a ativação do DRS para não deixar a ultrapassagem muito fácil
nem muito difícil, sabe? Eles ajustam onde que o DRS abre. Justamente, algumas pistas é fácil de fazer isso, tipo Monza, Xangai. Tem pistas que você tem uma reta tão longa que você pode decidir onde você abre o DRS para não ficar muito fácil de ultrapassar. Mas eu acho que isso aí é muito útil e tem que ser bem analisado, levado em consideração quando equipes estão bem mais próximas, sabe? Quando tem um pacote aerodinâmico que é muito parecido, ou motores que são muito parecidos, como é o caso quando tem 3, 4, 5 anos da mesma regulamentação. E outra coisa vale lembrar que esse carro atual ele foi desenhado para minimizar a sujeira, tipo o arrasto, né, atrás. Só que as equipes acabam desenvolvendo métodos, não para sujar o ar de propósito, mas para criar mais downforce, o que acaba criando mais turbulência na parte de trás. Então, acho que tem que ser e é o que eles fazem, aliás, de cada 4, 5 anos mudar uma regra para tentar corrigir isso e melhorar a corrida. Mas eu acho que seria interessante, tipo, sem levar uma resposta que não tem nada de muito técnica, mas os pilotos sabem o que precisa para ultrapassar, sabe? Os pilotos sabem muito bem quais são os critérios em termos de freio, de freada, sabe? O tanto que uma freada, quando freadas são mais longas, é muito melhor. O carro de Fórmula 1 para muito rápido, sabe? Uhum. Então, só que daí vai colocar freio que não seja de carbono para os caras terem que frear 100 metros mais cedo e ver quem consegue frear melhor. É uma alternativa, mas será que todo mundo quer isso? Será que em termos de tecnologia é bacana? Então, é esse compromisso que é interessante. Eu acho que colocar os pilotos na conversa ali seria bacana para ver o que eles realmente precisam para ultrapassar e o pessoal da parte técnica, junto com as equipes e com a FIA, de determinar se é de acordo com a imagem da Fórmula 1 ou não, né? É interessante o Rigo destacar isso, né? De trazer os pilotos, que eu acho que isso aí já resolveria um grande problema do regulamento de 2026, né? Porque primeiro fizeram o motor, depois fizeram o carro, ninguém se conversou ali no meio, Não. já ajudaria um pouco. Então, aquilo que quem que falou, acho que foi o Horner, tá um Frankenstein, né? O Horner falou, Tá que era o Frankenstein. pequeno Eu Frankenstein. falei isso antes do Horner. Assim que Não, saiu a embaixo. regulamentação, eu já xinguei ali o negócio que é muito ruim, cara, muito ruim. Aí a gente tá vendo aí. E parece que o próprio carro a própria Mercedes na semana passada falou que vai ter problema com o carro que tá agora, tanto que quer mudanças também. Não, isso aí, na verdade, não. Tipo, os engenheiros, eles conseguem, você bota ali uma máquina de lavar com roda, os caras conseguem fazer alguma coisa que faça uma competição. Então, não é bem assim, e a Mercedes parece que tá com um motor que é bom pra caramba, as outras montadoras estão com medo, e só que o campeonato vai, tipo assim, esse começo vai ser meio estranho, mas o carro vai funcionar, a galera vai continuar assistindo corrida, e vai ter umas coisas estranhas. Talvez eles tenham que impactar a F2 e a F3 para não ficar mais rápido ou tão rápido quanto a Fórmula 1, sabe? Talvez eles tenham que colocar restritores de ar para o carro da Fórmula 2 não girar tão rápido quanto da Fórmula 1, sabe? Mas a Fórmula 1 vai estar mais lenta, vai estar mais feia o tipo de volta, se você ver a telemetria, mas o campeonato vai existir, a galera vai continuar assistindo e vai ter ultrapassagem também. Vai ser diferente pra caramba. Eu, particularmente, acho que as regras são muito ruins, mas a gente vai dar um jeito de fazer a corrida ficar legal. Aliás, o curioso, Rico, ter falado sobre F2 e F3, né? Porque a F2 estreou o carro novo o ano passado e a F3 vai estrear um carro novo em 2026, já na esteira, seguindo mais ou menos o que foi o carro atual da Fórmula 2. Vai ser complicado. Agora, o Rico, você que não pôde, obviamente, acompanhar ou aparecer aqui para falar para a gente sobre o que aconteceu ali no GP a última etapa da Arábia Saudita, perdão, gente. É muito GP, pouco tempo, e é isso. O que você achou daquele embate inicial ali entre Max Verstappen e Oscar Piastri? Você teria, de alguma maneira, ali, se estivesse no rádio, já mandado o Verstappen devolver a posição para o Piastri? O que você achou da punição? Como que você viu esse lance polêmico dentro lá da etapa de Jeddah? Primeiramente, o Max teria feito exatamente a mesma coisa que o Oscar fez, estando no lugar dele, sabe? Foi um incidente meio que
de corrida. O Max nunca deixaria o Oscar passar ele por fora. Ele já falou que ninguém passa ele por fora, sabe? É impossível. E foi o que o Oscar fez. E eu acho que isso é muito legal, sem falar da punição, de ver um piloto ali mostrando que tem a mesma ideia, a mesma intenção, que não vai arregar ali na curva. E daí os dois acabaram freando tarde demais, e daí entra na polêmica das regras do tal do Driving Guidebook, uma coisa assim, sabe? Que é um documento confidencial que os pilotos e os team managers discutem, conversam com a FIA, para dizer quais são as regrinhas que tem que levar em consideração para ver quem estava certo e quem estava errado, sabe? E resumindo, quando você... da Fórmula 1. É o quê? As regras de etiqueta da Fórmula 1. Exatamente. Da boa conduta. E daí, quando você vê ali, o Oscar fez tudo o que precisava para estar na boa conduta, sabe? E o Max saiu. Se o Max tivesse levantado o pé instantaneamente e tivesse deixado ali o Oscar chegar, tipo, passar o nariz só, já não tinha punição, sabe? Se ele tivesse levantado o pé, pelo menos, para deixar o Oscar ficar atrás dele sem abrir demais, que foi o caso que ele fez, teria levantado menos suspeitas e teria ficado um pouco mais complicado para a FIA de julgar. Só que, como ele espalhou lá longe e acabou saindo lá na frente, e a FIA tem esse livrinho, eles até falaram que, como foi a primeira volta, eles diminuíram a punição de 10 para 5, mas eu acho que gostando de corrida, foi um incidente de corrida, acho que nenhum dos dois tinha que levar punição ali. Concordo que o Max teria que dar a posição de volta porque ele abriu demais, sabe? Ele, sinceramente, ele nunca ia ultrapassar o Oscar ali por fora. Então, acho que ele teria que dar a posição. Então, se eu fosse engenheiro dele no rádio, eu ia falar, dá a posição de volta. Mas eu acho que isso aí são coisas que tem que acontecer. A briga, tô falando assim, os pilotos se disputarem ali, é só o piloto que levou vantagem e a equipe ajudar um pouco ele ali na decisão, né? Continuando nessa repercussão aí, o pós-GP da Arábia Saudita, teve uma coisa que se destacou muito, até de um lado um pouco negativo. A gente teve a batida do Norris sábado na classificação, e uma coisa que tem sido muito recorrente de ver é o discurso negativo que o Norris tem de si próprio, né? Uma hora ele fala, parece que eu não sei mais andar de Fórmula 1 depois de uma classificação que ele foi ruim. Você que já trabalhou perto com os pilotos, é difícil isso, né? Você sair de uma situação dessa, de um discurso tão derrotista assim, ainda mais numa situação como o Norris, né? Que ele tem que manter a cabeça no lugar para brigar pelo título. Sim, isso é uma coisa que, por um lado, é bacana, sabe? O Charles, por exemplo, Charles Leclerc, quando ele comete um erro, ele é o primeiro a levantar a mão e falar assim, eu sou um estúpido, sabe? Só que ele meio que coleta, como a gente fala em francês, ele reúne ali os pedaços quebrados dele e vambora, sabe? E o Lando parece que é um pouco mais forte esse sentimento dele de falar eu sou um bosta, sei lá o que, eu fui muito ruim, não. Ele exagera um pouco. Eu não sei se isso acaba sendo a forma que ele encontra para se melhorar, sabe? Tem pilotos, cada um precisa de uma motivação para ter vontade de consertar. Talvez ele se olhando e assim, cara, você é um bosta, mas vou melhorar, sabe? Não sei, talvez seja o método que ele usa. Mas é fato, assim, que acaba para outros pilotos alfa, ver um cara assim, mostrando fraqueza, acaba sendo uma presa, né? Mas no caso do Norris, eu não acredito que ele seja... ele é muito bom como piloto, então não acredito que isso acaba impactando a pilotagem dele. Perfeito. Rico, eu quero agradecer demais. Vale lembrar que este programa, nesse fim de semana, é gravado, porque o Rico Penteado estará em Le Castellet, lá em Paul Ricard, para a segunda etapa da European Le Mans Series, ali com os brasileiros, especialmente ali com o Enzo Fittipaldi e também com o Pipo Derani. Quero agradecer mais uma vez a sua participação em mais uma aula aqui conosco. Obrigadão a vocês. Foi meio rápido aqui, mas espero que eu tenha respondido as perguntas. Quem tiver com vontade ou com perguntas para mandar para mim, pode mandar lá no meu Instagram, Rico Penteado F1, que eu respondo para vocês. E vamos acompanhar aí
essa semana, ver se vai chover ou não domingo. Ó. Domingo eu não vou poder ver a corrida, como você falou, Eric, eu vou estar no Castellet, fazendo minha segunda corrida de endurance, mas eu vou dar uma olhada no replay e acompanhar assim que terminar a corrida, vou conectar para ver o resultado. E eu pesquisei, previsão do tempo lá em Paul Ricard também vai ser bem chata nos ser... parâmetros do Rico. Não, vai ser chata no parâmetro Rico, né? Exatamente. Exatamente. Rico, obrigado, a gente vai seguindo aqui mais uma vez e eu quero agradecer mais uma aula de Rico Penteado. Guilherme Longo, os horários do fim de semana da Fórmula 1 para a galera não se perder, a partir desta quinta-feira tem um dia de mídia e tal, mas quais são os horários diferentes, né? Uma corrida nos Estados Unidos tem horários diferentes. Horários diferentes e fim de semana com corrida sprint. Então vamos lá, quinta-feira a gente tem o nosso direto do paddock, as coletivas são um pouco mais tarde, então o direto do paddock vem ali também no começo da noite. Sexta-feira, as atividades começam com o treino livre único do fim de semana, 1h30 da tarde, seguido da classificação sprint às 5h30 da tarde. Lembrando, assim que terminar a classificação sprint, estaremos aqui com o Sexta Livre, sábado de corrida sprint, isso significa 2 lives aqui no motorsport.com. Corrida sprint, 1 da tarde, logo na sequência temos o pódio sprint, depois a Fórmula 1 volta com a classificação 5 horas da tarde, e logo na sequência o Q4, e para fechar, no domingo, o GP de Miami às 5 horas da tarde, e claro, assim que rolar a bandeira quadriculada, a gente está aqui com o pódio. Perfeito. E eu fiquei sabendo que o senhor, nesse último fim de semana, lá em Interlagos, acompanhou de perto a etapa da Porsche Cup e gravou entrevistas ali bem bacanas, eu já acompanhei algumas. Aqui, vamos bater palmas para Guilherme Longo, porque mandou muito bem. E o que você pode trazer aqui para a gente, acompanhado do material que vocês fizeram lá? Bem, foi uma oportunidade muito legal estar lá, né, com o estúdio motorsport.com, celebrando esse aniversário de 20 anos da Porsche. Muitas entrevistas, muitas histórias legais. E já que hoje a gente está aqui no Telemetria, a gente está no programa que a galera chama do Mais Raiz, vamos trazer então a entrevista de um cara que sabe muito bem o que é acelerar, que entende muito bem de carros, que é o Gerson Campos. Legal. Já esteve aqui com a gente, já participou de outras lives antes, e a gente vai conferir a entrevista com o Gerson. Contou ali umas histórias bem legais, inclusive uma que eu estava presente, eu acompanhei, que ele classificou como a melhor vitória dele na Porsche Cup, porque tinha um sabor especial por algo que estava acontecendo fora das pistas. Então, Jeff, roda aí o bate-papo com o Gerson Campos. Ô Gerson, a gente está aqui esse fim de semana celebrando, né, o aniversário de 20 anos da Porsche. O quão importante é ter uma categoria como essa chegando a um patamar como esse, né? A Porsche começa em 2005, o Denner gosta muito de falar, né? Eram 2, 3 boxes dentro do Paulista e hoje ocupa o autódromo inteiro. Qual que é a importância de ter uma categoria como essa hoje no país? Cara, é muito bonito de ver, né? A história de empreendedorismo do Denner, de todos que estão ao lado dele. É um cara que, assim como eu, é de Guarulhos, então ele é da Vila Galvão, eu sou da Vila Augusta. Uma história linda. Começou como mecânico. O Denner é um cara que ele ama muito o que ele faz, então eu digo para todo mundo, você quer empreender em qualquer área, espelhe-se nos empreendedores que são extremamente apaixonados pelo que fazem, porque transformam os empreendimentos deles em coisas como essa. Então eu acho que esses 20 anos foram construídos pilar a pilar. Eu me lembro muito bem de estar aqui em 2005, 2006, vendo Fórmula 1 e vendo a Porsche Cup começar, né? E eu falei assim, nossa, que negócio incrível. Não deu certo chegar na Fórmula 1, mas um dia eu quero estar correndo nesse negócio aí. E 20 anos depois, eu estou aqui na minha 3ª temporada, fiz uma na Endurance, 2 na Sprint. E é muito bacana ver a ética de trabalho deles, a perfeição do carro. Técnica a gente já conhece, né? Quem gosta de Porsche, quem gosta de carro, sabe que o Porsche é um carro incrível, é fabricado para isso, sai da fábrica já preparado para correr, mas todo o corpo técnico e tudo que eles entregam em termos do lado humano mesmo, do cuidado com os pilotos, com os patrocinadores, além do lado técnico, é muito bonito de ver. E nos últimos anos, a Porsche se transformou num evento modelo no Brasil, né? A Porsche, todos os meus patrocinadores que trazem os parceiros, os clientes aqui, todos os meus amigos que vêm, eles ficam absolutamente encantados. E aí eles entendem o valor de estar nesse evento aqui. Então é fundamental isso. Eu acho que é um pacote fantástico aí para quem pilota, tanto do ponto de vista da diversão, do lado técnico, quanto do ponto de vista do negócio também. Sem dúvidas. E vamos falar agora do Gerson, aqui na Porsche. Você falou 3ª temporada, você já tem aí alguns resultados de destaque, vitórias não só esse ano, mas mesmo lá no ano da Endurance também.
Qual que você diria que foi a vitória mais marcante até aqui? Cara, marcante, eu já falei, acho que eu já falei algumas vezes dessa vitória, né? Foi a minha primeira na Endurance, porque foi o dia que meu filho nasceu, né? Eu lembro dessa. O meu filho nasceu dia 13 de maio, às 2h26 da manhã. A corrida era 3 de maio, às 15 horas. Ou seja, eu passei a noite na maternidade, cheguei na pista sem dormir. Falei, será que eu vou conseguir correr esse negócio? Não sei se eu vou conseguir. Cheguei com a cabeça a milhão. Aí dá aquele pico de adrenalina. Consegui correr, a gente conseguiu ganhar. Eu voltei pra maternidade 10 da noite e o Pietro estava lá esperando. Então essa daí não tem como não ser a mais marcante. Acho que vai ser pro resto da minha vida, né? Mas fora essa, eu acho que a primeira aqui também na sprint foi muito legal, né? Porque também é um marco quando a gente consegue vencer mudando né? A gente veio do campeonato do Endurance pro sprint, num ano que começou muito conturbado, com muitos acidentes. Foi a primeira etapa que encaixou de fato, então foi incrível essa primeira aqui em agosto do ano passado. Essa da Endurance eu lembro, eu te entrevistei, você tava para sair, aí não, tudo bem, 2 minutinhos aqui para conversar sobre a vitória, mas realmente, né, juntar um acontecimento tão importante na tua vida, virar pai, e aí vem para cá no meio desse caos todo e ainda assim consegue encaixar uma vitória numa prova de Endurance ainda, uma prova de longa duração, que você está dividindo o carro, que tem muitos desafios, realmente deve ter um sabor ainda mais especial. Não, foi. Isso daí é inacreditável, né? Daquelas histórias que parece que é brincadeira, porque eu cheguei sexta-feira à noite em casa e aí eu pensando, né? Bom, não nasceu até agora, não vai nascer. Ele vai esperar domingo, então não tem problema. A gente fez a pole, tomei banho à noite. Quando eu saí do banho, minha mulher falou, estourou a bolsa. Eu falei, como é que... Aí eu fui pra maternidade, aquela coisa, né? Eu pensava 2 coisas. Bom, vai estar tudo bem, vai nascer outra. Será que eu vou conseguir correr? Será que vai dar para correr? Até porque eu tinha o meu companheiro, né? Sim. O Tomazoni, que eu falei assim, pô, não posso... A última desculpa é essa, né? Mas você vai lá correr? Pô, eu vou, não posso deixar o cara na mão, pô. Ele confiou em mim, então deu tudo certo. Tá aí o Gerson Campos nessa entrevista, nesse bate-papo com o Guilherme Longo. E eu quero convidá-los a acompanhar toda a cobertura desse fim de semana na GP de Miami. O Gui já passou aqui os horários, então fique ligado também na nossa cobertura no site e nas nossas redes sociais. Também será um fim de semana de Stock Car que volta em 2025 com o carro novo e tudo mais. Fique ligado que a gente sempre vai trazer a melhor notícia para você. Muito obrigado ao Rico Penteado que está lá na França, já vai estar embarcando, vai estar viajando, aliás, não embarcando. Da França para França. Vai da França para França lá para mais uma etapa da European Le Mans Series. Muito obrigado ao Guilherme Longo e muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Telemetria. É sempre bom lembrar que o Telemetria é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do Banco BTG Pactual. Fique ligado aqui no nosso QR Code, também no link na descrição, tá legal? Um grande abraço a todos e tchau, tchau.